Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto de vídeo da Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis. Saudamos a você com o lema para o domingo: segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus é criadora e é criativa também, porque o nosso Deus é criador e tem muita criatividade. E esta palavra de Deus nos dá vida nova, faz brotar vida nova, faz brotar esperança, faz brotar algo bom em nós, como pessoas amadas por Deus, como primícias da sua criação, quer dizer, criados à imagem e semelhança de Deus para cuidar da sua criação, para amar um ao outro, para servir um ao outro. Nós vamos ouvir sobre isso. Preste atenção, logo mais na pregação, o papel e o valor do servir como discípulos de Cristo. Vamos orar sobre isso, nos preparando para este momento de culto que nós realizamos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amado e bondoso Trino Deus, Deus Pai, amoroso, Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o Espírito da Verdade, vem sobre nós quando celebramos este culto em Teu nome. Vem e cria em nós vida nova por Tua palavra. Vem e ensina-nos a servir sem segundos interesses. Acalma o nosso coração e a nossa mente para que tenhamos um momento proveitoso, um momento abençoado por Ti. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Estiver
oportunidade para juntos fazermos a leitura prevista para a prédica de hoje. E leio na versão Nova Tradução Linguagem de hoje. Se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos 35 até 45. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Pois até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Amém. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos em Sua palavra. Como vocês já ouviram, a pregação de hoje está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. A essa altura, Jesus já tinha convivido por quase 3 anos com seus discípulos e já tinha falado sobre sua morte e ressurreição algumas vezes. Como vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 e seguintes, capítulo 9, versículos 30 e seguintes, no capítulo 10, a partir do versículo 32. Essas são apenas algumas falas registradas, mas eu imagino que Jesus tenha falado a respeito muito mais vezes. Jesus, então, estava preparando os seus discípulos para o que teria de enfrentar. Mas como vemos nesse relato, parece que os discípulos não entenderam nada do que Jesus estava dizendo. Jesus falava que teria que enfrentar a morte, a humilhação da cruz, que era a sentença para assassinos cruéis, mas os discípulos não conseguiam compreender o que Jesus estava dizendo. Jesus os preparava para o martírio, mas eles só conseguiam pensar em quais deles seriam os mais importantes do grupo dos 12. O versículo 41 nos mostra que quando Tiago e João vão falar com Jesus a esse respeito, os demais do grupo ficam com raiva deles por terem tomado a iniciativa de falar com Jesus sobre isso. Eles não ficam com raiva no sentido de acharem que os dois tivessem agido mal ou que fizeram algo que não poderiam ter feito. Eles não ficam com raiva da petulância desses 2 discípulos, mas a raiva deles, na verdade, demonstrava que esse pensamento sobre quem era o mais importante fazia parte das conversas de todos eles. Na real, Tiago e João é que foram os primeiros a tomar coragem para ir falar com Jesus a respeito. A raiva dos outros 10 demonstra que eles também queriam esses lugares de honra, lugares importantes. E a raiva deles é que se Jesus, de repente, concedesse aos 2 esse benefício. Bem, mas por que os discípulos chegaram a Jesus com essa pergunta? Em primeiro lugar, era porque os discípulos ainda achavam que o reino do qual Jesus falava seria um reino do tipo com o qual eles estavam acostumados a ver. Certamente tinham em mente as autoridades romanas sentadas em tronos, em lugares importantes, com pessoas quase tão importantes como eles sentados, um ao seu lado direito e outro ao seu lado esquerdo. Os discípulos imaginavam que quando falava do reino de Deus, Jesus se assentaria num trono e escolheria 2 dos seus discípulos para se sentar com ele no lugar de maior destaque.
Eles não conseguiam entender que o reino que Jesus tinha trazido era de outra natureza. A glória de Jesus seria assumida na cruz. Na cabeça dos discípulos e também na cabeça de todo o povo judeu da época, o Messias prometido, descendente do rei Davi, seria um rei poderoso ou mesmo um libertador político, como tinha sido Moisés. O povo esperava que um Messias viesse libertar o povo da dominação romana, assim como Moisés tinha libertado o povo da escravidão do Egito. Mas Jesus veio derrotar o pecado, vencer o mal, o diabo, libertar as pessoas das trevas, libertar as pessoas do inferno e trazer a possibilidade de as pessoas terem salvação, perdão de pecados e vida eterna. Jesus veio para que o véu que existia no templo, que separava as pessoas de Deus, fosse rasgado, a fim de que todas as pessoas do mundo inteiro tivessem acesso ao Pai. Jesus veio trazer a presença de Deus, veio ser a própria presença de Deus nesse mundo. E em Jesus, Deus se torna próximo, chega perto como nunca antes, a não ser talvez lá no Éden, ele estivera. E esse é o reino que Jesus veio trazer, o reino da presença de Deus, o reino de Deus. Mas os discípulos ainda não compreendiam. Na cabeça deles fervia a ideia de que 2 deles poderiam estar assentados ao lado de Jesus quando ele assumisse o poder. E isso era tão importante para eles que lá no relato do evangelista Mateus é a mãe de Tiago e João que vai falar com Jesus pedindo os lugares importantes. Só para a gente ver como isso era a pauta das conversas entre os discípulos naquele momento. Provavelmente eles ficavam sonhando em vestir roupas chiques como as dos romanos, em ter servos alcançando as coisas para eles. Talvez eles ficavam imaginando como seriam invejados pelas pessoas que passassem por eles ao verem eles sentados ao lado de Jesus no grande trono. Pois bem, voltando a esse relato do evangelista Marcos, Tiago e João chegam a Jesus e falam: Mestre, queremos lhe pedir um favor. Aí Jesus diz: o que querem que eu vos faça? E eles então responderam: quando o Senhor se sentar no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Aí Jesus lhes responde: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E podem ser batizados como eu vou ser batizado? Jesus aqui falava da cruz, da sua morte. E os 2 responderam: podemos. Sinceramente, quando eu imagino esses 2 discípulos respondendo podemos, eu imagino eles se olhando com aquele olhar meio travesso, como de criança respondendo quando perguntamos a elas se elas querem chocolate. Imagino os discípulos dizendo: sim, podemos. Aquele jeito afoito. Aí Jesus segue a conversa e diz: olha, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com o qual eu vou ser batizado. Jesus, de novo, aqui se referia à cruz, ao sofrimento. Mas, pelo jeito, os 2 e os outros 10 talvez entenderam que Jesus estava satisfazendo o desejo dos 2 discípulos. Mas Jesus segue ali no versículo 40 e diz: mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares a quem Ele dará como Ele quiser. Como sabemos, ao lado de Jesus na cruz não estavam João ou Tiago e também nenhum dos outros 10. Mas ao lado de Jesus na cruz estavam 2 bandidos que foram crucificados por terem cometido crimes. E sim, todos os discípulos mais tarde, assim como Jesus, também acabariam sendo mortos por causa da fé em Cristo. Mas o ponto-chave desse texto é a exortação de Jesus ao grupo dos 12, que aparece ali nos versículos 42 em diante. Então Jesus chamou todos para perto e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Jesus inverte toda a lógica do mundo. Jesus chama os 12 e diz: olha, vocês estão acostumados a ver os reis, imperadores, governantes dos outros povos sentados em tronos, aparecendo em lugares públicos como figuras poderosas, bem vestidos, sempre com escravos ao lado para satisfazerem as suas necessidades.
e lhe servirem sempre que precisarem. Mas entre vocês não pode ser assim. Não é assim que eu quero que vocês vivam, não é para isso que tenho preparado vocês todo esse tempo. Então Jesus continua dizendo, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus aqui bagunça tudo na cabeça dos discípulos, né? Como assim? Quem quer ser mais importante, que deve servir aos outros? Para ser o primeiro, tem que ser escravo de todos? E o nosso desejo de sermos servidos, das roupas bonitas, dos lugares de honra, quem sabe pensaram os discípulos? Bem, Jesus joga todos esses desejos de grandeza e destaque ralo abaixo. Entre vocês não pode ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo. Quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E no versículo 45, Jesus encerra, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus mesmo se coloca como exemplo. Ele assume que veio para servir. Mesmo sendo o Rei poderoso, o Messias prometido, o Filho de Deus, o Criador de toda a terra, Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir e servir com a própria vida, servir com o corpo, com seu sangue, a fim de que o mundo, as pessoas pudessem ser redimidas, salvas, perdoadas, resgatadas das trevas. E da mesma forma, os discípulos, os seus seguidores, ainda hoje são chamados a servir, a se doar para que os outros também tenham o privilégio de receber a salvação, perdão de pecados e a vida eterna. A comunidade de discípulos e seguidores de Jesus é chamada ao serviço, à doação. Entre nós não deve existir a briga pelos lugares mais importantes, lugares de destaque. Todo o serviço prestado a Deus ou à nossa comunidade de fé não deve ser feito na intenção de obter favor, de aparecer ou ter o nosso nome registrado em algum lugar de destaque. Não. Entre nós não deve ser assim. Não é porque eu ocupo o cargo de pastora, de missionária, é que eu sou mais importante ou mereço maior consideração ou destaque que outras pessoas que servem na mesma comunidade que eu. O papel de quem varre, de quem limpa o chão da igreja é tão importante quanto. E eu não estou aqui dizendo que então todos tenhamos que ter os nossos nomes registrados em algum lugar de destaque, mas que se nós servimos não fazemos nada além daquilo que fomos chamados para fazer. O nosso chamado como discípulos de Jesus é servir, auxiliar. E como vemos no texto da pregação, Jesus se coloca como o grande exemplo a ser seguido. Ele serviu com a própria vida, nós somos servidos com a vida de Jesus. Jesus se entregou em nosso, em meu, em teu favor. E por já termos sido servidos por Cristo, nós somos convidados a agir como Ele agiu. Somos chamados a não fazer as coisas pelos outros esperando reconhecimento, glória, uma placa especial na comunidade, mas somos chamados a servir porque por meio do serviço que Cristo prestou a nós, já temos o privilégio de ter o perdão de pecados, a salvação e a vida eterna. Não fosse o gesto de Cristo em nosso favor, seríamos nós a morrer na cruz. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. E uma vez que nós compreendemos essa incrível dádiva, nós somos convidados a da mesma forma servir as pessoas que estão à nossa volta. Somos chamados a servir na comunidade da qual pertencemos. Somos chamados a servir com nossos talentos, nossos dons, nossas aptidões. Aqueles que podem são chamados a ajudar no presbitério, em funções de liderança, na música, no culto infantil, nos grupos. Somos convidados por Jesus a, assim como Ele, arregaçarmos as mangas e nos colocarmos à disposição, a serviço, não só da comunidade, mas do mundo. Somos convidados a servir com nossos recursos financeiros, sim, porque a contribuição não é uma obrigação, um fardo, não é uma mensalidade de um clube ou de uma sociedade. A nossa contribuição financeira é também uma forma de ajudar a comunidade a se manter, é um jeito de ajudar e permitir
com que mais e mais pessoas sejam servidas com o anúncio da palavra de Deus. E é um privilégio poder servir também com nossos recursos financeiros. Somos chamados ao serviço, à comunidade e às pessoas à nossa volta. Jesus fala, entre vocês não deve ser assim. Quem quer ser importante, que sirva aqueles que estão ao seu redor. Que sirva sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento ou registro do nome em lugares importantes. O serviço deve ser a marca dos seguidores de Jesus, daqueles que já compreenderam tudo que Jesus fez na cruz em nosso favor. Que, como vemos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, possamos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que aprendamos a servir com alegria, como forma de gratidão a tudo o que Jesus Cristo fez em nosso favor. Que aprendamos a servir na comunidade de fé e no mundo. Que por meio da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso serviço, mais e mais pessoas sejam alcançadas e mais pessoas compreendam o maravilhoso e incrível amor de Deus por cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que sejamos assim uma bênção. Amém. Convido a comunidade para uma palavra final de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra que ouvimos.
Muito obrigado porque a Tua palavra, ela vem ao nosso encontro e ela nos mostra a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Nós celebramos nessa semana o Dia das Crianças, Senhor, e por causa disso intercedemos por elas, Senhor. Intercedemos pelas crianças da nossa comunidade, por aquelas crianças que participam, que vêm na comunidade, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado porque elas estão sendo instruídas no Teu caminho e sempre com base na Tua palavra, Senhor. Também te pedimos por aquelas crianças que não estão mais aqui na nossa comunidade, Deus, que o Senhor esteja cuidando delas também, dando sabedoria para os pais, para os responsáveis, Senhor. Também te pedimos por aquelas crianças que nunca ouviram falar do Evangelho, Senhor. Esteja indo ao encontro delas, esteja dando sabedoria, dando clareza para elas também, Senhor. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus, quando juntos oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebamos agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Uma boa semana a todos. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, Tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou